Fala, galera, estimática na área aí para estar trocando aquelas informações matemáticas com vocês aí. E aí hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre semelhança de triângulo. Afinal de contas, todos nós somos semelhantes, mas há algo que diferencia, né? E é com essa ideia que a gente vai estar trabalhando com semelhança de triângulos, onde a gente trabalha com formatos. Esses formatos, eles são preservados, os ângulos que ali estão correspondentes vão apresentar medidas iguais, só que a grande diferença que a gente tem para a semelhança de triângulo é que os lados correspondentes são proporcionais. E quando a gente fala de proporcionais, é porque a gente está trabalhando com a questão da redução ou da ampliação. E a relação que a gente vai fazer hoje na aula é com resolução de exercício que pede essas conclusões em relação aos triângulos. E, então, vamos lá? Então, o que a gente tem, né, como informação aí para vocês? Lá na questão 1 do caderno 2, que a gente já tinha até trabalhado em outra aula, tinha aí como informação, né? A questão 1, ele tinha dado uma malha quadriculada, onde apareciam 3 triângulos. E na hora da gente falar da relação de semelhança, a correspondência das letras de um triângulo, ela tem que obedecer a mesma ordem no segundo triângulo. E assim como no terceiro. Então, quando eu falo ali que o triângulo ABC semelhante ao triângulo DEF, na mesma ordem, assim como o GHI. E aí a gente já tinha visto que no triângulo ABC tinha 4 de base e 3 de altura. Então, a hipotenusa, que é o maior lado, vai ser igual a 5, por causa da relação do teorema de Pitágoras, onde a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E depois, no outro, a gente já via que tinha base 8, altura 6. Se a base é 8 e a altura é 6, era o dobro do que eu tinha anteriormente. Então, por consequência, a medida da hipotenusa que a gente vai ter ali vai ter que ser 10. Porque 10 ao quadrado dá 100. 8 ao quadrado, 64. E 6 ao quadrado, 36. 64 mais 36, 100. Oh, é isso mesmo? É sim. É isso que você está pensando. Então, por isso que a gente fala da relação do teorema de Pitágoras. E depois, no triângulo GHI, a gente tem 12 na base, 9 de altura. Então, é o triplo do primeiro triângulo. Consequentemente, a medida da hipotenusa, que é o que está inclinado ali, que é o segmento GI, vai medir 15, porque é 3 vezes o que eu tinha lá no primeiro. Com essas informações, ele pede para montar as razões e depois estabelecer uma conclusão. E aí, na matemática ou em qualquer outro componente curricular, a gente só aprende aquilo que a gente consegue explicar. Então, a ideia aqui é para a gente estar desenvolvendo explicações. Então, o que foi dado para vocês ali? Que era para achar as medidas, né, das razões indicadas. AB sobre DE era 4 sobre 8. Simplificando, dá igual a 1 meio. Aí depois, BC com EF é 3 sextos. Simplificando, 1 meio. AC sobre DF, 5 sobre 10, que aí vai dar 1 meio. Oh, deu tudo igual? É isso mesmo que você está pensando. Por que deu igual? Porque eu estou falando de uma proporção. O que isso quer dizer? Que o triângulo menor, as medidas dos lados que ali estão no primeiro vão ser construídas, né, de modo que tenha a metade do segundo triângulo. É essa a relação que a gente tem. Pronto. Então, por isso que a gente achou como 1 meio. E aqui ele quer que identifique, né, se os triângulos ABC e DEF são semelhantes. Então, o que a gente vê ali? Que as medidas dos ângulos correspondentes elas vão ser iguais. Por que a gente consegue justificar esse fato? Então, o que a gente vai ver ali? B e E já são retos. Aí vai sobrar o A e o C.
né, para a gente ver. Depois o D, o F, o G e o I. E aí o que acontece? As hipotenusas, né, AC e DF, serem o quê? Paralelas. Então, o que a gente vai concluir ali? Que as medidas de A e a medida de D, porque vão estar na mesma posição, né? Eles vão ser correspondentes. Como eles vão ser correspondentes, eles vão ter medidas iguais. E essa mesma relação vai valer para o ângulo C e para o ângulo F. Então, a gente já vê que os ângulos são correspondentes. E nós já vimos que tem a proporção que é de 1/2. Então, como os ângulos são correspondentes e, além disso, os lados são proporcionais, de modo a ter 1/2 como razão, a gente vai falar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF, nessa ordem. Massa. Combinado, né? E depois, na letra B, ele pede para achar essa razão de semelhança. A razão de semelhança é a constante de proporcionalidade, que no caso ali é 1/2. Então, qual que vai ser a razão ali? 1/2. O que isso quer dizer? Que as medidas dos lados do triângulo ABC é a metade das medidas dos lados do triângulo DEF. E esses lados que eu estou falando para vocês aqui são lados correspondentes. Aqueles que estão localizados de acordo com os ângulos, né, na mesma posição. A letra C já pede para calcular a razão entre DE e AB, EF e BC, DF e AC, que era o inverso do que a gente tinha lá em cima. Como a gente inverte a razão, a gente inverte a conclusão. Então, o que a gente tem ali? 8/4, 6/3 e 10/5. Todos esses números aqui, a gente vê que o numerador é 2 vezes o número que está no denominador. O que quer dizer? Que a razão agora de semelhança é 2. O que a gente conclui? Que as medidas do triângulo 2, dos lados, né? As medidas dos lados do triângulo 2, que é o DEF, corresponde ao dobro das medidas dos lados correspondentes no triângulo 1. Então, a relação é do maior para o menor. E anteriormente era do menor para o maior. Pronto. Finalizou as conclusões. Então, sempre é importante. Fica essa dica esperta aí para vocês que estão assistindo. Qual dica? Que é importante na hora de estar fazendo o exercício explicar. Então, explique para si mesmo. Fale sozinho, com você mesmo aí, explicando o conteúdo. Por isso que é importante a gente sempre apresentar justificativa. E aí, depois, na questão 3, o que a gente já tem ali? Que é para calcular agora a razão de semelhança entre o primeiro e o terceiro. Anteriormente, na questão 2, a gente fez entre o primeiro e o segundo. Então, o que a gente vai fazer ali? Que a gente pode interpretar ali, né, de duas formas. O AB sobre o GH. AB sobre GH é 4/12, que é 1/3. Se eu inverto, 12/4. E aí a razão agora vai ser 3. Qual é a conclusão que a gente faz para a primeira e para a segunda interpretação? A primeira conclusão é que as medidas do triângulo 1, dos lados, né, as medidas dos lados do triângulo 1, é 1/3 das medidas dos lados correspondentes no triângulo 3. E já a interpretação 2, o que a gente pode concluir? As medidas dos lados do terceiro triângulo é o triplo das medidas dos lados correspondentes do triângulo 1. E aqui, o que vocês precisam observar? Que o comprimento pode ser montado em razão de outro, e isso vai te estabelecer quantas vezes um é maior ou quantas vezes o outro é menor. Na questão 4 agora, ele quer a relação entre o segundo e o terceiro triângulo. E agora, o que a gente já viu? Do primeiro para o segundo, existia uma relação da metade. Do primeiro para o terceiro, a gente já viu a relação de 1/3. Agora aqui a gente vai ver DE sobre GH. DE a gente já viu que era 8 e o GH era 12. Simplificando, 2/3. Agora, se eu inverto, vai ficar 3/2, que é 12/8, vai dar 3/2, dividindo dá 1,5. Qual conclusão que a gente vai tirar dessa atividade? Que o comprimento do triângulo DEF, ele é 2/3 do comprimento do triângulo
GHI. Esse comprimento é o correspondente. E já a interpretação 2, o que a gente fala? Que qualquer comprimento ali do GHI é uma vez e meia o comprimento correspondente do triângulo DEF. Então, a gente está falando do maior para o menor. Então, a relação ela aumenta, né? Agora, se eu falar do menor para o maior, a gente já vai falar o quê? Que é menor. Ela diminui, é uma redução. Né? Então, é isso que acontece aí. Por isso que a gente estabelece muito essa questão de razão. A razão aí é muito cobrada em vestibulares, em provas, sempre para perguntar quantas vezes um número ele é maior ou menor em relação ao outro. Beleza? E aí, a gente finaliza, só para relembrar, fazendo aquele flashback, os casos de semelhança, né? Os casos de semelhança que a gente tem aqui, que não são os casos de família da moça loira do SBT, o que eu estou falando aqui é do ângulo-ângulo. Então, o que acontece? Quando tem dois triângulos, em que você já sabe que dois desses ângulos aí vão ser congruentes aos outros dois do outro triângulo, então a gente já consegue afirmar que o terceiro será. Então, a gente já vê que o B é congruente ao E. O C é congruente ao F. Se eu somar B mais C e depois somar E mais F, essa soma vai ser a mesma. Tirando de 180, vai sobrar a mesma quantidade para os dois. Então, a gente conclui que em A e em D vai ter o quê? A mesma medida de ângulo. Logo, todos os três ângulos serão congruentes. Os três ângulos correspondentes são congruentes. Então, o primeiro critério já está o quê? Estabelecido. E as medidas dos lados ali que a gente vai conseguir vai estabelecer uma razão de semelhança. Por isso que, quando apresentam dois ângulos congruentes, o terceiro também será. E como esses ângulos já são congruentes, a construção dos lados, elas vão ser feitas de formas o quê? Vão ser feitas de forma proporcional. Então, a condição de proporcionalidade é estabelecida e a condição de ângulos também é estabelecida. Logo, os dois triângulos ali serão congruentes, serão semelhantes. Então, a gente finaliza aí a aula e agora pratiquem. Afinal de contas, matemática a gente só aprende praticando. E aí a gente se vê no próximo encontro. Não mais é isso. E lembrem sempre, nem tudo que parece ser é. Mas no caso aqui, quando é parecido com lados proporcionais e ângulos congruentes, a gente fala que é semelhante. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima.